servo instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, que hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar, de trilhar pelas pedras espinhos em busca de luz, paz que só gozam aqueles que servem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Nossas mentes e o nosso coração para o entendimento do estudo da noite, e que possamos no nosso dia a dia colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos nesta abençoada casa de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, e livre-nos de todo o mal, que assim seja. Imaginem se todos os dias fosse depositado na sua conta R$ 86.400 para serem gastos ao longo deste dia, porque no final do dia a conta seria zerada. No dia seguinte, mais R$ 86.400, assim sucessivamente. Todos nós somos clientes de um banco chamado tempo, porque todos os dias Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, amando, vivendo.
Vocês já pararam para pensar no valor que tem esses 86.400 segundos diários? Já pararam para analisar o valor do tempo que Deus nos dá? Se vocês quiserem saber o valor de um ano, pergunte a um aluno que repetiu o ano escolar. Quer saber o valor de um mês? Pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Quer saber o valor de uma semana? Pergunte a um editor de um jornal semanal. Quer saber o valor de um dia? Pergunte àquelas pessoas que todos os dias têm tarefas árduas para serem realizadas. Quer saber o valor de uma hora? Aí é fácil. Pergunte para um casal de namorados apaixonados que não vê a hora de se encontrar. Quer saber o valor de um minuto? Pergunte a quem perdeu um avião. Quer saber o valor de um segundo? Pergunte para aquele que conseguiu evitar um acidente de trânsito. Quer saber o valor de um milésimo de segundo? Pergunte a um atleta que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice seu tempo. Ele é um bem precioso que foi nos dado para que compartilhemos com aqueles que nós mais amamos: nossos filhos, marido, esposa, pais, avós, netos, familiares, amigos, que a gente só dá conta quando perde. Eu tinha tanto para falar para ela, eu tinha tantos abraços, tantos beijos, tanto amor para dar. Com o tempo, nós aprendemos que aqueles que nós amamos muitas vezes são retirados muito depressa de nós. Por isso, aqueles que vocês mais amam, procure deixá-los com palavras e gestos doces e suaves. Pode ser a última vez que vocês os vejam. Independente do valor que nós damos a esses 86.400 segundos, independente do valor que nós dermos à vida, sejamos mais materialista ou espiritualista, todos nós temos uma certeza: um dia nós vamos partir. Um dia nós vamos deixar o corpo físico. E aí? O que vai acontecer comigo? Eu vou para o céu? Para o inferno? Será que eu vou conseguir reencontrar aqueles que me foi tirado da vida tão depressa e eu não tive tempo de dizer que amava? Será que eu vou ser feliz ou infeliz? Não são perguntas que nós fazemos, que nós questionamos, porque nós temos certeza que um dia nós vamos partir. Nós todos sabemos que essa vida é curta, é precária, a qualquer instante pode ser interrompida. Quem é que está seguro quanto o dia de amanhã? Nós não estamos seguros nem com um milésimo de segundo daqui para frente. Então essas são preocupações. E como foi colocado esse mês inteirinho, onde nós comemoramos o aniversário de Allan Kardec, não é o Espiritismo consolador prometido? O que é um consolador? Um consolador não é exatamente aquele que vem para consolar. Se ele vem para consolar, é alguém que está sofrendo. Então, se ele tinha essa tarefa, o Espiritismo, de consolar, para consolar, ele tem que esclarecer. Tem que nos esclarecer e nos libertar dos nossos vícios, dos nossos defeitos, das nossas tendências, dessa predominância da matéria. Aí sim ele cumpre o seu papel de consolar. Então, depois de Kardec lançar
a pedra fundamental do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, nos trazer depois a continuação com o Livro dos Médiuns, aonde ele nos coloca o intercâmbio entre os dois mundos. Depois nos trouxe Evangelho segundo o Espiritismo, para que fosse a regra de conduta em todas as circunstâncias da nossa vida. Agora ele precisava então trazer para nós esclarecimentos do que acontece conosco quando retornamos ao mundo espiritual. Então Kardec lança o 4º livro da codificação, O Céu e o Inferno, em 1865. Exatamente, gente, para tirar de nós esse sentimento de preocupação. Se nós pegássemos o céu e o inferno e realmente pegasse esse livro e conseguisse compreendê-lo, o nosso sentimento ia mudar. Não ia mais ser de preocupação e de dúvidas, porque não precisa, gente, desencarnar para nós descobrirmos se vão ser felizes ou infelizes. Porque assim que o espírito desencarna, ele vai perceber que ele vai continuar a sentir as mesmas necessidades, os mesmos desejos, as mesmas vontades. Então, se ele era feliz ou infeliz na terra, ele vai continuar feliz ou infeliz no mundo espiritual. Nós vamos descobrir que não existe um lugar circunscrito, céu e inferno, que ninguém vai ser punido pelo Pai ou vai receber privilégios, nada disso. Com esse livro nós vamos descobrir que da mesma forma que nós reencarnamos no mundo adequado para realizarmos o aprendizado, nós vamos assim que desencarnar para lugares espirituais, camadas espirituais, mundos espirituais, chame do que vocês quiserem, exatamente na mesma condição que nós desencarnamos. Nós vamos ser atraídos para lugares exatamente pelas necessidades que nós continuamos sentindo, os desejos que sentimos, qual é o nosso apego à matéria. Então eu vou encontrar aqueles que eu convivi na terra, na espiritualidade, diferente da família da terra, é formado por sintonias e afinidades. Por isso que no início eu disse a vocês: procure compartilhar o seu tempo com aqueles que vocês mais amam, amando, aprendendo, ensinando. Por quê? Porque no mundo espiritual nós vamos reencontrar com aqueles que nós achamos que foi tirado muito cedo de nós, se nós tivermos conseguido conquistar essa afinidade, esta simpatia, essas ligações de amor. Então, o céu e o inferno, gente, na realidade é outro presente de Deus para nós, porque através deste livro nós vamos compreender que está nas nossas mãos, gente, garantir a nossa felicidade ou infelicidade na vida futura. Está nas nossas mãos poder reencontrar aqueles que amamos, porque exatamente é o que nós fizermos desta vida presente que nós vamos poder garantir essa felicidade no mundo espiritual. Então foi exatamente para isso, para que a gente compreenda a importância desta vida presente. Então, gente, vamos viver o agora. Não fique pensando em fazer no futuro. No futuro eu vou fazer, no futuro eu vou modificar, eu vou me transformar, eu vou procurar... Não, gente. O futuro, na realidade, ele é um reflexo do que eu faço no presente. Então, o futuro, ele é muito incerto para os nossos planos. Vamos nos agarrar ao hoje. Porque o ontem, gente, é história. O amanhã, incerto ou misterioso.
Só existem 2 dias do ano que nós não podemos fazer nada. Um se chama ontem, o outro amanhã. O momento é agora. Agora é o momento de fazer, agora é o momento de aprender, agora é o momento de mudar, agora é o momento de amar e de viver. Então, o hoje, gente, é uma dádiva de Deus. 86.400 segundos. Por isso ele se chama presente. Presente de Deus. Boa noite a todos. Ligado. Então nós vamos falar hoje sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas. E diz assim: conhece-se a árvore pelos frutos. Porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Lucas capítulo 6, 43 e 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar bons frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 7, 15 e 20. E respondendo Jesus lhes disse: vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser: olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhes deis crédito. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Mateus capítulo 24, 4 e 5, 11, 13, 23 e 24. Então hoje, irmãos, nós vamos falar dos falsos cristos e falsos profetas. Quem aqui já passou por uma situação aonde nessa situação a gente percebe que tem alguém que está escutando a nossa conversa, né? Se fingindo de morto, ouvindo a nossa conversa, para usar essa conversa contra a gente em outro momento? Vocês aqui já viram isso em algum lugar? Já passaram por uma situação parecida? Ou será que isso não existe no nosso meio? Aqui em Jundiaí não existe isso, né? O que vocês acham? Acontece, em Jundiaí acontece isso, no nosso meio acontece. Eu achei que não acontecia, então acontece. Pois bem, então existem pessoas mesmo que fazem isso, né? Se fingem de mortas, de desencarnadas, como diz a doutrina dos espíritos, para colher situações e usar essas situações contra a gente. Agora, vocês imaginem se realmente essa pessoa estiver morta,
Se realmente essa pessoa estiver desencarnada e ouvir as nossas conversas sem a gente perceber e usar isso contra a gente, não é pior? Porque quando você está vendo alguém que está encarnado, está pegando, apalpando, né? Epa, aí tem, deixa eu parar de falar, porque isso aí vai dar rolo, falar mais baixo, né? Agora, e quando você não está vendo? O que será que acontece quando você não está vendo? Pois bem, nós sabemos, a nossa irmã Lina acabou de colocar para a gente, né? Que quando nós desencarnamos, ainda existe o quê? Um contato entre os desencarnados, que estão do lado de lá, e nós que estamos do lado de cá. Ou podemos dizer, nem do lado de lá, nem do lado de cá, juntos, né? É a nossa sintonia que nos une o nosso pensamento. E aí Jesus fala no Evangelho: tomai cuidado com os falsos profetas, porque eles virão. Então nós temos dois tipos de falsos profetas. Uns são aqueles que já estão encarnados, né? Que fazem o quê? Usam tudo aquilo que nós sabemos a respeito, principalmente do Evangelho de Jesus, a seu favor, para tirar benefício próprio. Benefício próprio. E normalmente, o que esses irmãos fazem? Né? E por que eu chamo eles de irmãos? Porque realmente são nossos irmãos. Nós não podemos perder nunca isso de vista, que somos todos irmãos. Mesmo aqueles que são menos avisados acerca do amor de Deus, são nossos irmãos. Merecem o nosso respeito e merecem a nossa compaixão, mas também merecem o nosso cuidado. Nós havemos de tomar cuidado com esses irmãos para que eles não nos tirem do caminho reto, né? Então o que esses irmãos fazem? Usando o Evangelho de Jesus, usando o bem. Porque é interessante, irmãos, que percebamos o quê? Que todas as vezes que um falso profeta, um falso Cristo vier até nós, jamais ele vai falar assim: viu? Eu sou o diabo e eu vim aqui para acabar com a sua vida, viu? Você está me vendo? Eu vou acabar com a sua vida. Não, não é dessa forma que ele vai agir. Muito pelo contrário, ele vai usar palavras doces, vai falar coisas bonitas, usar trechos do Evangelho que a gente nem sequer tem de cor, mas ele tem, para justamente fazer o quê? Atingir o nosso coração. E ao atingir o nosso coração, irá fazer de nós aquilo que bem entender. Agora, cabe a nós, irmãos, cabe a nós fazermos o quê? Aquilo que a doutrina dos Espíritos coloca claramente para a gente, ó. Estudai, comparai, aprofundai. 3 verbos: estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Conhecimento da verdade só a esse preço se obtém, só estudando, comparando e se aprofundando. Como quereríeis chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? Como quereríeis chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? Livro dos Médiuns, capítulo 27, item 301. Ou seja, tudo que nós ouvimos, e quando eu digo tudo, ainda mais nos dias de hoje, irmãos, com o acesso à tecnologia que nós temos, vejam vocês, estamos sendo filmados, temos um microfone hoje, olha o acesso que a gente tem à tecnologia, YouTube, internet, livros, com a maior facilidade. Tudo aquilo que a gente ouve, tudo, exatamente tudo, nós podemos passar pelo crivo da razão, nós podemos pesquisar. Não é mais possível que, na atualidade em que nós nos encontramos, nós sejamos enganados. Agora, como é que nós somos enganados? Muitas vezes somos enganados por quê? Porque as ideias que nos chegam são exatamente iguais às ideias que nós temos. Iguais. Então nós somos presas fáceis de sermos enganados. Porque nós acabamos de ler no Evangelho, Jesus disse claramente: os falsos profetas irão fazer prodígios, milagres, a ponto de enganar até aqueles escolhidos.
Olha que interessante, é o Mestre Jesus que está colocando isso para a gente. Ou seja, nós podemos ser enganados facilmente por esses falsos profetas. Aqui falo eu, nesse exato ponto, o que? Dos encarnados, para a gente poder entender, né? São aqueles irmãos nossos que, através das suas ideias, colocam as suas ideias nas nossas cabeças. E colocando as suas ideias nas nossas cabeças, fazem com que nós acreditemos naquilo e tomemos aquilo por verdade. Tomemos aquilo por verdade. Tem gente que quando vai fazer um arroz, né, coloca lá a cebola, coloca lá o alho, aqueles que gostam de cebola e de alho, não é isso? Colocam o arroz, frita o arroz, não frita o arroz, não dá uma fritada, né? Para depois colocar a água, e tem gente que coloca o salzinho, depois experimenta, né? Mais ou menos assim, não é isso? Pois bem, tem gente que quando vai fazer o arroz, pica tudo, joga água em tudo, não frita nada e o arroz sai, não é isso? Pois é, os que fritam o arroz defendem a ideia de que o arroz sai mais gostoso quando frito. Os que não fritam o arroz defendem a ideia de que é a mesma coisa, o gosto é o mesmo, o gosto de arroz é arroz. Cada um defende o seu lado e cada um quer colocar nas nossas cabeças o seu lado, percebe? E aí vão usar argumentos milhares para defender o quê? Que o arroz fica mais gostoso frito ou o arroz fica mais gostoso só colocado a água. Muitos irmãos defendem, através das suas ideias, né, que os espíritas, por exemplo, não são do bem. Olha que interessante, vocês já ouviram isso? Falar que os espíritas não são do bem? Vocês já não viram isso? Ouviram? Temos irmãos nossos que falam isso, que os espíritas não são do bem, que inclusive nós mexemos com esse negócio, e esse negócio é coisa do mal. São ideias que eles têm, e essas ideias eles passam para frente para outras pessoas que acreditam nas mesmas ideias, porque essas ideias eles buscam onde? No Antigo Testamento, onde dizia que Moisés disse que não se deve mexer com os espíritos, com a questão da mediunidade. Olha que interessante. Bom, se Moisés disse, é porque existia, né? E se ele proibiu, é porque alguma coisa estava acontecendo para a proibição, né? Algumas pessoas tomam isso por verdade, sem sequer perceber. E detalhe interessante, ainda usam a palavra espiritismo no Antigo Testamento. Percebe? Falta para nós a caridade, sejamos de qual religião for, de pesquisarmos acerca daquilo que os irmãos colocam sobre a religião. Da mesma forma que nós espíritas não podemos falar de outras religiões sem conhecermos. Kardec fala no Livro dos Médiuns exatamente isso, ou seja, é sermos levianos, falar daquilo que nós não conhecemos. A palavra espiritismo veio em 1857 com Kardec. Ela não existia há 4.000 anos atrás. Não existia. Percebem? Aí nós passamos essas ideias para frente. Nós somos falsos profetas. E nós colocamos na cabeça das pessoas o quê? Raiva acerca daqueles que professam determinada religião. No exemplo aqui, os espíritas. Na atualidade, irmãos, volto a repetir, nós temos inúmeros instrumentos para a investigação acerca das coisas. A porta da Casa Espírita está aberta para quem quiser vir aqui e conhecer o nosso trabalho, saber o que nós estamos fazendo, acompanhar o nosso trabalho, para depois sim obter um julgamento acerca da doutrina dos Espíritos. Então hoje não é mais cabível simplesmente nós concebermos ideias acerca daquilo que as pessoas falam, sem pesquisar. Então existem muitos falsos profetas que fazem isso hoje, não só com relação à doutrina dos Espíritos, mas com relação a toda e qualquer doutrina, a toda e qualquer ideia.
sem antes pesquisar se aquilo é verdadeiro ou não é verdadeiro, né? Tem até um termo moderno, né? Nos dias atuais a gente viu, chamado o quê? Fake, né? É o tal do fake, o termo moderno, não é verdade? Então nós precisamos pesquisar as coisas, não sermos levados pelo fake. Falando do âmbito dos desencarnados. Os encarnados também são falsos profetas, conforme a gente acabou de falar. E os desencarnados não são? Claro que são. Com maior facilidade ainda, porque como eu acabei de falar no início, eles estão invisíveis. Nós não estamos vendo os mesmos. Ué, como é que eles se aproximam da gente então, os desencarnados? Olha que interessante. Pelo jeito que a gente age, pelo jeito que a gente pensa, eles se aproximam da gente. E o que eles fazem em se aproximar da gente? Eles fortificam aquelas ideias que nós temos que não são boas e que Jesus combate através do amor. Mas que ideia que eles fortificam? Por exemplo, né? Aquilo que a gente vem falando há alguns dias já. Mulher não dirige direito. Onde já se viu? Só faz barbeiragem, né? Só faz barbeiragem. Aí se nós formos pegar o índice de acidentes, em sua maioridade, é homem. Ué, mas que negócio é esse? Diz que a mulher não dirige direito, né? Mas quando a gente pensa assim, tem uma turminha de desencarnado que pensa do mesmo jeito e que alimenta essa ideia na nossa cabeça. E isso a gente toca para frente. Percebem como é que funcionam as coisas? É assim que funciona, né? E no tocante aos vícios, por exemplo, que a gente tem, né? Vamos citar um exemplo aqui. Mas, ô Zé, você bebe? Eu bebo. Bebo sim, e bebo com meu dinheiro. Ué, não peço dinheiro para ninguém para beber. É um direito que você tem de fazer isso, sem sombra de dúvida, entendeu? Haja visto que isso vai ser prejudicial ao quê? À sua saúde, mais dia ou menos dia. Mesmo você usando do seu artifício financeiro para tal. Só que aí, o que acontece? Nós temos os irmãos desencarnados que também gostam de beber. Ué, Zé, mas o espírito desencarnado bebe? Que conversa é essa? Pois é, eles bebem, a grosso modo, né? Eles precisam da energia, né? Do fluido, vamos colocar assim, da situação. Seja do álcool, do fumo, de qual vício que for, né? É isso que os alimentam. E o mais interessante, irmãos, é o quê? Que para que eles bebam junto com a gente, ou comam junto com a gente, enfim, o exemplo que for, eles precisam estar sintonizados conosco. E essa sintonia não é uma sintonia, vamos dizer assim, grossa não, grosseira, não, é uma sintonia fina. É um relacionamento de amizade, é um relacionamento legal, é bem amizade. Tanto é que existem exemplos. Eu gosto de uma palestra da Nete Guimarães que ela fala sobre isso, que ela diz o quê? Né? Ela dando o exemplo, que quando aquela pessoa que está sendo obsidiada, né? Vamos imaginar uma situação aqui pelo álcool, passa mal, aquele espírito dá um jeito de chamar a ambulância para levar ele no hospital. Por quê? Ele não pode perder a sintonia, porque se ele perder aquele, para achar outro não é fácil não, gente. A gente acha que é fácil, achar catando qualquer bebum para rua. Não, tem que ter uma sintonia. Tem que ter uma sintonia. É verdade. É igual o que a gente faz na nossa vida cotidiana. A gente não conta da nossa vida para qualquer um, conta? Não conta. Você tem que criar uma sintonia com as pessoas para você contar da sua vida, né? A mesma coisa é os desencarnados para com a gente. E aí o que eles fazem? Eles insuflam na gente essas vontades e firmam que essas vontades são verdadeiras, são verídicas. É isso que vai fazer com que a gente cresça, que a gente evolua. Eles nos enganam. Percebem? Então esses são os falsos profetas que estão no plano espiritual. E aí o Kardec, o que ele faz para nos ajudar e nos ensinar acerca disso?
No livro dos Médios tem um capítulo, por isso que é importante aquilo que a gente viu no início aqui, ó. Estudai, comparai, aprofundai. Para que a gente entenda a verdade, a gente precisa estudar, comparar e aprofundar. A gente precisa fazer isso. Por isso que Kardec lançou um livro chamado Livro dos Médios, e nesse livro ele colocou no capítulo 23 um capítulo que fala da obsessão, aonde nós espíritas temos uma familiaridade com o assunto, porque esse assunto não é domínio do espiritismo, pelo contrário, é domínio de todos, mas nós temos uma familiaridade com esse assunto. E aí Kardec ele divide a obsessão em simples, que é o que? A influência que os espíritos têm em todos nós, sem exceção, né? Aí depois ele coloca a fascinação, que ele chama de a mais complicada, que é o que? É justamente aquela que a gente acredita que está fazendo pela nossa vontade. Olha que interessante, mas a vontade não é nossa. E a gente não sabe. A gente não sabe, a ponto de nos afastarmos daquelas pessoas que nos são caras, que nos amam e que estão querendo abrir os nossos olhos. A ponto de nos afastarmos da casa espírita. A ponto de, se tiver alguém no trabalho que está querendo nos ajudar, pede a conta do trabalho e sai. A fascinação funciona desse jeito. E aí depois nós temos a última, que é a subjugação, que aí já tomou conta mesmo, e é claro para todo mundo que se tomou conta. Mas o que é importante nós falarmos sobre essa questão com relação aos falsos profetas, irmãos? Que nós espíritas estejamos atentos a essas questões que são de domínio comum para nós, e que todos nós estamos sujeitos. Em função do que? Por exemplo, do nosso orgulho a não cedermos à verdade de Jesus, que é o amor. Percebe? A verdade de Jesus é o amor. Então o amor diz o que? Embora seja difícil a prática, porque nós temos ideias enraizadas, mas o amor diz o que? Um exemplo, né? O presidente que ganhou não é aquele que eu votei. Mas o amor diz que agora você deve orar por aquele que ganhou. É isso. Percebe? É isso que o Evangelho coloca para nós. Orar por aquele que ganhou. As ideias não são ideias iguais às minhas. Eu não concordo com as ideias. Perfeito. Democraticamente foi eleito. Ora e torce por ele. É isso que diz o amor de Jesus. É isso que diz o Evangelho de Jesus. Porém, os espíritos enraizados vão fazer o que? Muitas das vezes, o contrário. O contrário. E nós estamos dizendo aqui que nós devemos assinar embaixo das coisas que não são boas, que seja quem for faça. Não é isso. Nós temos que fazer o que? Assinar embaixo daquilo que Jesus coloca para a gente. Porque ou nós somos cristãos espíritas, ou nós estamos fingindo o ser. E para sermos cristãos espíritas de verdade, nós temos que passar por cima do nosso orgulho e seguir adiante. Percebe a diferença? Volto a repetir, não é assinar embaixo de qualquer coisa que as pessoas façam, muito menos daquilo que o José Roberto, que hoje vos fala, está falando aqui na frente. Não é isso. Amar o José Roberto é fazer o quê? Deixa eu chegar em casa, mas o Zé falou um negócio do tal do Livro dos Médios. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se o que o Zé falou está lá no Kardec, se é o que o Kardec fala. Deixa eu dar uma olhada aqui que o Zé falou, por exemplo, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Questão 459 do Livro dos Espíritos. O que vocês acham, gente? Os espíritos, eles influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso, eles influem. Resposta: nesse sentido a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Muito frequentemente eles vos dirigem.
Percebe? Nós sofremos influência constantemente dos espíritos. E aí podemos abrir até um leque maior, né? Encarnados e desencarnados, somos todos espíritos. Então tem aquelas pessoas realmente que são dirigidas por outras pessoas. Por quê? Porque essas pessoas que são dirigidas por outras pessoas, elas não conseguem se esforçar para a pesquisa, se esforçar para estudar, se esforçar para a mudança. Então tudo que o outro fala é lei. Seja esse outro que for, ainda mais se for um desencarnado que está soprando no seu ouvido, o que ele falar é lei. É lei. Percebem? Nós somos tão ferrenhos das nossas ideias enraizadas, né? Que aí acontece o quê? Jogou lá o time A, não vou falar time nenhum aqui, e jogou lá o time B, né? Eu sou do time B, pois bem, né? Aí o irmão Joaquim que está filmando é do time A, né? O time A ganhou, porque tecnicamente jogou melhor. Eu que sou do time B vou falar o quê? Juiz roubou. Já viram isso? Não, o juiz roubou. Aquilo lá foi pênalti, o juiz roubou, né? Ou, não, o seu time foi melhor, sabe por quê? Porque o meu estava jogando com reserva hoje. Era só reserva que tinha no campo, não eram os jogadores, era só reserva. Percebem? Pelas nossas ideias enraizadas, nós chegamos ao ponto de acharmos que somos melhores do que a técnica, porque o time ganhou, porque tecnicamente foi melhor, ponto final. Nós não reconhecemos, o nosso orgulho não permite que nós reconheçamos isso, ainda mais quando na nossa cabeça nós temos ideias mil de outros espíritos que falam, é verdade, não, o juiz roubou mesmo, é não sei o que. Percebem? Então, irmãos, é importante que nós entendamos acerca dos falsos cristos e falsos profetas. E para finalizar, Jesus fala que os falsos cristos e falsos profetas irão fazer prodígios que irão enganar até os eleitos. Olha que interessante. Quantos milagres a gente vê por aí de falsos cristos e falsos profetas que são atribuídos ao Mestre Jesus para tirar proveito daquela situação. E é só pesquisar que a gente vai encontrar. E não quero aqui com isso falar nem de A, nem de B, nem mal de ninguém, não é esse o objetivo. É só a gente pesquisar que a gente vai encontrar. O Mr. M, vocês conhecem o Mr. M? Já ouviram falar do Mr. M, gente? Já ouviram falar do Mr. M? O Mr. M, o que ele fez? Né, quando ele veio a público? Ele mostrou como é que os truques eram feitos. Desmascarou, né? Descortinou, usando a linguagem espírita, os truques dos outros mágicos. Que Kardec fala no Livro dos Médicos, do charlatanismo. São esses os falsos profetas que vão enganar a gente, que já estão nos enganando, e que nós devemos prestar atenção nesses nossos irmãos. Inclusive no Livro dos Médiuns, se vocês tiverem curiosidade, procurem lá nas dissertações espíritas. Tem comunicação lá de São Vicente, por exemplo, que quando eu estudei, que eu li, aí o responsável da sala de estudo falou assim, e aí, qual comunicação é verdadeira? Me deu duas de São Vicente. Eu olhei as duas e disse, as duas são verdadeiras. Aí Kardec, no Livro dos Médiuns, nos mostra que uma delas é falsa. Mas se você olhar, a grosso modo, a linguagem é tão maravilhosa quanto que você é enganado pela comunicação. Percebem? Então, irmãos, chegou o momento de nós nos livrarmos dessa questão e nos atentarmos ao alerta de Jesus acerca dos falsos cristos e falsos profetas, porque estes têm o objetivo de fazer o quê? Nos prejudicar. Esse é o objetivo. E muitas das vezes não é um objetivo ferrenho que eles têm, não, é porque eles defendem as ideias que eles têm. E acreditam nessas ideias e querem levar essas ideias adiante. E muitas dessas ideias são totalmente contrárias ao amor de Jesus.
Então você quer passar pelo crivo da razão, aquilo que qualquer um desses falsos cristos e falsos profetas, o irmão está falando? Vai no Evangelho. Olha o Evangelho de Jesus. O que ele está falando condiz com aquilo que Jesus falou? Condiz. Beleza. Pesquisa. Ué, o que ele está falando não condiz com o Evangelho de Jesus? Não condiz. Jesus falaria isso? Não falaria isso. É simples. É muito simples. É muito simples. E volto a repetir, nós não temos que odiar esses irmãos, muito pelo contrário, nós devemos orar por eles, amá-los, ao ponto de que eles façam a mudança das suas vidas. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre.